Boa noite a todos. Tudo bem? Hoje temos uma assistência de um palestrante. Vai participar, tenho certeza. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, nós tomamos a decisão de estar aqui. Porque é realmente fundamental. A caminhada é longa, a viagem é longa, e cada vez que você vai fazer uma longa viagem, você precisa de uma certeza: vai ter posto de gasolina no meio do caminho? Se não tiver, fica difícil. O carro para no meio do caminho por falta de energia. A gente não se sente sem energia de vez em quando? É muito comum que a gente esteja no meio de um dia, no meio de uma semana, nem consegue saber por que e já se sente meio murchado, falta de energia. Onde a gente se abastece? A gente acha que é na hora do almoço, é uma hora boa mesmo, né? Mas o que é da matéria, nutre a matéria. Quando a gente está desanimado, quando a gente está pessimista com a vida, quando a gente está descrente do bem, não é com feijão com arroz que a gente resolve. Dizem as Escrituras que tudo bem vem de Deus, e nós precisamos demais saber aonde está o posto de gasolina, como fazer para nos abastecer de Deus. Vocês têm uma ideia? Como a gente faz para isso? Né? A humanidade criou uma instituição para a gente se ligar a Deus. Religar a Deus a gente faz na religião. E nós precisamos demais estudar a religião, entender, passar a religião no crivo da razão. Essa análise é fundamental, porque senão a gente não consegue caminhar dentro dela. Nós que temos optado pelo caminho religioso, precisamos pensar: será que a religião é boa? Será que a religião vem dos homens ou vem de Deus? O que vocês acham? Vem dos homens ou vem de Deus? A gente precisa ficar muito alerta para isso. A gente pode usar a história para analisar. A história mostra que a religião, em nome de Deus, o homem já fez guerras. A mais longa guerra da história humana, as cruzadas, foram feitas em nome de Deus. Você vai na Europa, você vai ver museus da Inquisição, onde você vai ver uma das piores máquinas de tortura já pensadas e planejadas por um ser humano. Eram usadas na Inquisição, uma campanha que a religião fazia contra os hereges. Tortura em nome de Deus. Como é que é isso? A história registra várias outras coisas. Por exemplo, a noite de São Bartolomeu foi uma noite de assassinatos em série. Mataram muitos protestantes, era a maneira como se chamava e ainda se chama uma dissidência da igreja, fundada por Martinho Lutero. E Martinho Lutero se opôs à igreja com teses. Uma dessas teses era contra as indulgências. O que eram as indulgências? Era uma espécie de cardápio desses que a gente encontra em restaurante, só que em vez dos alimentos, estavam colocados os pecados. Se você cometeu tal tipo de pecado, você deve pagar tanto para a igreja. Se você cometeu outro tipo de pecado, você paga outro tanto para a igreja. E assim, a gente estaria de bem com Deus. O que vocês acham disso? Isso é dos homens ou isso é de Deus? Martinho Lutero deve estar se revirando no túmulo, porque hoje o protestantismo define basicamente como um método básico de se ficar bem com Deus o dízimo.
Você que já leu o Evangelho, você que já estudou, você viu alguma vez Jesus pregar o dízimo? Será que a gente vai ficar bem com Deus, com os ritos propostos pelos homens? Isso nunca foi tão importante, mas hoje em dia é mais importante que nenhuma outra época. E por quê? O próprio Jesus, ao falar sobre esses nossos tempos, que ele chamava de o fim dos tempos, não o fim do mundo, ele chamava de o fim dos tempos, ele falava que vários eventos caracterizariam o fim dos tempos. Primeiro que ele fala eram as pestes. O que você pensa quando ele fala de peste? A gente pensa no filho do vizinho? O que serão as pestes? Peste era o termo que se usava na época para uma doença contagiosa que atingia muita gente. Eles simplesmente não tinham a palavra pandemia. Por isso Jesus não falou em pandemia, mas ele falou em pestes. Ele falou em guerras. Guerras a gente sempre soube o que é. Infelizmente é um flagelo que volta agora. Mas ele falou também em rumores de guerra. O que ele queria dizer com rumores de guerra? É porque novamente era um fenômeno que ainda não existia no tempo dele, mas que no fim dos tempos aconteceria. Rumores de guerra é o nome que ele conseguiu dar para o terrorismo. O terrorismo trabalha dessa forma, espalhando o medo. E não pense que o terrorismo existe só o islâmico, só o da Catalunha. Não. Eu trabalho no fórum e questão de alguns anos atrás, o fórum foi muito assediado pelo crime organizado. Estava perseguindo muito juízes, policiais, vocês sabem disso. Foi muito forte. Isso é o quê? É terrorismo, é claro. Terrorismo são também esses programas policiais que passam para a gente que qualquer coisa pode acontecer, qualquer um a qualquer momento, que a vida não tem lógica. Eles espalham o quê? Medo, pânico. Assistindo um programa desse, se você tiver que comprar um pão na padaria, você vai pensar 10 vezes, porque você sai de casa apavorado. São programas de rádio baseados no medo, programas televisivos baseados no medo, toda a indústria do terror. Ora, o próprio nome fala, filme de terror espalha o quê? E quem já viu pelo menos um filme sabe que a estrutura é sempre a mesma. Eles mostram um monstro, um inimigo, um ser do mal muito complicado. O bem até vê esse ser. Mas a última cena do filme qual é? Se o bicho ruim foi enterrado, morreu e foi enterrado, surge uma mão assim, alguma dica eles dão que o negócio não acabou, não é verdade? E todos nós sabemos por quê. Porque se o filme tiver um sucesso comercial, eles lançam o quê? A continuação. E aí se eles matarem de verdade o bicho ruim, fica difícil perder a galinha dos ovos de ouro. Muita gente se sustenta com o nosso medo, inclusive religiões. Eu uma vez vi num centro comunitário, onde eu trabalhava como assistente social, foi alugado para um culto. É verdade, não é mentira. E nesse culto, eles mostraram toda a estratégia deles. Na venda e na política se fala assim: primeiro preciso colocar o bode dentro da sala para depois vender a saída do bode. E ali eles fizeram exatamente isso. Primeiro eles falaram que quem pecasse iria para o inferno. Aí eles mostraram um filme com muito fogo e mostrando a pele humana
sob a ação do fogo, folhas, vermelho, tudo queimando. E aquilo espalhou o quê? Que sentimento a gente fica? Só de imaginar, você já está absolutamente paralisado de medo, pronto para fazer qualquer coisa para sair do inferno. Porque alguém aqui já errou alguma vez? Você já erraram? A própria Bíblia, que é apresentada para a gente como uma palavra de... A Bíblia é a palavra de Deus. Passa para a gente como se a Bíblia fosse a verdade final. E quem fala isso nunca leu a Bíblia. Porque se lesse, ia saber, por exemplo, que a mulher menstruada não pode fazer nada. Tudo é proibido para a mulher menstruada na Bíblia. Mas é lógico, gente, naquele tempo tinha absorvente higiênico. O negócio era muito, que ainda hoje é complicado, imagina, nem chocolate em barra não tinha, né? Mas, por exemplo, quem já trabalhou no sábado aí, levanta a mão. Pecou. Vai para o inferno. Se você olhar a sua roupa, a etiqueta da sua roupa, é bem capaz que você encontre lá na etiqueta, por exemplo, poliéster e algodão. E a Bíblia é terminantemente contra. Ninguém pode, quem usar uma roupa com tecido de duas origens diferentes, está pecando. Isso que eu estou falando, vem dos homens ou vem de Deus? Nós precisamos demais entender que mesmo na religião, existe uma religião dos homens e uma religião de Deus. E nós precisamos ficar alerta. No Espiritismo, sabe como Kardec tratou isso? Ele falou assim: não analisem as mensagens pela assinatura, mas sim analisando o seu conteúdo, é claro. Aí tem um texto qualquer, vem para você na internet, Chico Xavier. Você fala, nossa, vou ler porque o cara é bom. Será que a gente tem que comer o prato feito que mandam para a gente? Ainda mais nesses tempos de tanta fake news de tudo quanto é tipo? Claro que não. Nós precisamos ficar alertas, receber todas as mensagens espirituais ligadas, porque se teve erro em toda a história das religiões, e teve muitos como esses que a gente citou, nesses nossos tempos, uma daquelas previsões de Jesus, pestes, terremotos, guerras, rumores de guerra, sabe o que ele previu como característica dos nossos tempos? Que haveria falsos cristos e falsos profetas. E foi aí que se somou a toda a barbaridade que já se fez em nome de Deus, uma barbaridade moderna. O uso do sagrado para satisfazer taras sexuais. Isso você já viu alguma reportagem com isso? Envolve padre? Envolve pastor? Envolve xamã? Envolve médium, pai de santo? Tem médium também? Foi o pior de todo, gente. O pior da história que usou o território do sagrado para abusar sexualmente das pessoas foi um médium. Não interessa se ele se diz espírito ou não. O João de Deus falava que não era espírita, mas isso é o de menos. Médium para a população brasileira é o quê? Claro. E será que o que ele mandava as pessoas fazer vinha dos homens ou vinha de Deus? Como é que as pessoas não tiveram capacidade de discernir? Como foi? Você não tenta imaginar isso? Que estado de fragilidade uma pessoa precisa estar para alguém falar, Deus está mandando, ou os espíritos, ou os guias estão mandando você fazer isso, isso e aquilo, e a pessoa fazer. E não é por uma década, mais de 20 anos, e ninguém denunciou.
Olha o perigo que todos nós corremos por conta da nossa cultura religiosa. A cultura religiosa, aquilo que foi colocado na nossa cabeça, é muito perigosa para todos nós, principalmente para quem não tiver discernimento, não buscar entender essa lucidez do que vem dos homens, do que vem de Deus. Isso não é importante? É tão importante que Jesus falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com isso ele estava combatendo a idolatria, coisa que os profetas já tinham falado muito, e que faz a gente entregar nossas vidas para seres muito complicados. Vocês já analisaram quem a humanidade tem idolatrado? Tem uns jogadores de futebol, você fala, vai idolatrar por quê? Tem umas cantoras, você fala assim, será que isso é o ídolo? Eu não vou falar o nome, porque deve ter gente que gosta, e isso é o que menos. Mas, nos últimos 2 anos, a gente resolveu idolatrar político. O que vocês acham? Escolhemos bem? Alguém acha que vale a pena a gente endeusar um ser humano? Faz bem para a gente? Faz bem para o país? Olha que eu não estou falando, não estou dando dica nenhuma. Se você escolheu um ou outro, certo? Quem você botou? Resolveu não falar. Está certo. Nós precisamos demais entender e analisar como funciona os pressupostos da religião dos homens e os pressupostos da religião de Deus. Sabe o que fala a religião dos homens? Fala que a gente deve dedicar 1, 2 horas por semana para a nossa religião. Espera um pouquinho. Pelas minhas contas, uma semana tem 168 horas. A gente dedica 2 para a religião. E as outras 166 são para quem? Se 2 são para Deus, 166 são para quem? A religião também fala para a gente que em casa de Deus. Ora, minha gente, por mais numerosos que sejam os centros religiosos, será que Deus está confinado nos templos? Usemos a razão. Se Deus não está só nos lugares que os homens dizem que é sagrado, aonde está Deus? Em que lugares Deus atua nas nossas vidas? Dê uma dica aí, pense comigo. Que lugares? Nosso coração. Dentro de nós e no mundo, onde está Deus? Onde Deus fala conosco? Onde Deus nos ensina? Onde Deus nos cura? Só nos templos religiosos? O que vocês acham? Deus está em todo lugar. E o templo? Será que só no templo que a gente está na nossa religião que a gente se encontra com Deus? Muito pelo contrário, Deus atua em toda parte, em todo o tempo. E na minha análise, Jesus ensinou a gente por parábolas para ensinar alguma coisa profunda, para nos ensinar a religião de Deus. Por quê? Pense comigo. Ele escolhia a relação pais e filhos, reis e discípulos. Ele ensinava através do pastoreio, da agricultura. Por que Jesus ensinava a gente com essas coisas do cotidiano? Pense comigo. Porque a gente aprendendo com as coisas do cotidiano, a gente vai estar se preparando com Jesus, a gente está se preparando a aprender as parábolas de Deus, porque Deus está nos ensinando desde que a gente nasceu. Você nunca se perguntou por que eu tive a mãe que eu tive? Por que eu tive o pai que eu tive? Por que eu tive tais doenças? Nasci em tais circunstâncias? Olhando o noticiário, você não se pergunta como é que Deus permite que uma criança sofra tanto em tenra idade? Se
você já conhece alguma coisa do fenômeno das drogas, da cracolândia, você sabe que crianças cujas mães não pararam de usar drogas durante a gravidez, elas já nascem dependentes de droga. Vocês sabiam disso? Os primeiros meses, às vezes 1, às vezes 2, no máximo 3 meses, ela vive a síndrome de abstinência. Por quê? Através do sangue da mãe, ela foi nutrida de droga. E ela tem espasmos, ela tem crises com todos os sintomas da abstinência. Como nós vamos acreditar em Deus se Deus permitir uma coisa dessa? Vocês acham que isso é justo? Um abuso sexual intrafamiliar com criança de 2, 3 anos, isso é justo? O que vocês acham? É impossível você crer em Deus se você tiver o teu olhar restrito a essa vida. Por quê? Porque é impossível uma criança que nasceu com paralisia cerebral já sofre desde o útero materno. Essa criança cuja mãe usa drogas já sofre desde o útero materno. Ela está errando por quê? Ela está sendo punida do quê? O que ela errou na barriga da mãe? Alguém acha que alguém pode cometer um crime grave na barriga da mãe? Como acreditar em Deus desse jeito, gente? Como? Claro, vocês sabem disso e eu também sei. A vida não começa no berço, a vida não acaba no túmulo, e aquelas pessoas que têm uma colheita complicada nessa vida, seja no início, no meio ou no final, e cujas causas não estão nessa vida, porque às vezes a pessoa fuma muito e no final da vida vai ter um AVC. Isso é outra questão. Todo mundo entende por que aconteceu aquilo. Mas nesses casos que eu estou falando para vocês, tanto de doenças, quanto também de coisas boas, porque tem crianças que são gênios desde muito cedo, fazem coisas que nós todos juntos não vamos conseguir fazer em toda a vida. Mozart compôs uma sinfonia aos 6 anos de idade. Que Deus é esse que para uns dá paralisia cerebral e para outros dá genialidade? Dá para acreditar numa justiça? Dá, mas é preciso expandir os olhos para a reencarnação, para as vidas sucessivas, para o entendimento da eternidade, para o que nós estamos chamando aqui de religião de Deus. Existe uma religião de Deus, cujo centro é, qual é o valor central da religião de Deus? Essa vai cair na prova, se você não souber, não vai ter jeito. Oi? Amar. Na verdade, Jesus falou para amar o próximo, mas ele falou que esse é o segundo mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, que é semelhante ao primeiro, disse ele, amar o próximo como a nós mesmos. Então, o mandamento, o sentido da vida na terra, qual é? O amor. Você tem conseguido perceber Deus te chamando para o amor atrás de todos os fatos da tua vida? Você tem conseguido perceber Deus te convidando para o amor? Ou você tem brigado com a vida? Alguém aqui briga com a vida? Vamos lá. Vocês brigam com as coisas da vida? Alguém aqui tem revolta com alguma coisa? Ah, que bom! Todo mundo manso, né? Tranquilo, aceita bem, não é verdade? Só que não. A gente briga muito com a vida. E se a vida é uma escola, se a vida é um hospital, como é que a gente pode falar que acredita em Deus, mas briga com a vida? Acreditar em Deus e brigar com a vida é mais ou menos como falar para o professor: professor, eu gosto muito da sua aula, só não tem lição. Doutor do hospital, gosto muito do
Senhor só não me dê exame, nem remédio, nem faça cirurgia. Como é que a gente pode querer um Deus, gostar, amar, crer num Deus de amor, que vai ficar parado diante da nossa ignorância, da nossa violência, dos nossos absurdos? Não! Se você tem o teu filho em situação difícil, você vai ficar parado? Você vai deixar de tentar que ele acorde dos seus erros? Claro que não! Deus olha para a gente e quer fazer alguma coisa para que ajude, e aí Ele nos dá o remédio exato. Nós temos vivido recebendo o remédio exato, mas o problema é que a gente vive e não consegue entender o que Deus está falando com a gente, individual e coletivamente. Individual, eu não sei o que cada um aqui está passando, e também se vocês me contassem, eu ia ter dificuldade, porque eu estou tentando entender as minhas próprias lições, porque essa tarefa é que nem senha de banco, é pessoal e intransferível. Mas o fato é que nós passamos problemas coletivos, como por exemplo a pandemia, uma doença de vida ou morte, que colocou em perigo toda a humanidade. Por que Deus permitiu isso? O que tinha de lição? O que tinha de estímulo dentro disso? Ora, uma doença que assola a humanidade toda era feita para os governos se unirem, para os cientistas se unirem, para os partidos políticos se unirem. Nós nos unimos na pandemia? O que vocês acham? Nem na família, nem nos casamentos. A gente escolheu viver a pandemia em guerra. E nem a pandemia acabou, veio o quê? A guerra. E por que veio a guerra? Do que a guerra está falando para todos nós? Nós precisamos analisar. Ficar horrorizado com a Ucrânia, ficar escandalizado com Israel e com o Hamas, não ajuda no nosso crescimento, minha gente. Veja como nós fizemos de todas as nossas relações guerra. Por exemplo, homem e mulher. Nós disputamos as coisas, homem e mulher. O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Sim. Que nome nós demos para as disputas entre homem e mulher? Guerra dos sexos. Que nome nós demos? Ricos e pobres. Tem diferenças entre ricos e pobres? Que nome nós demos para a relação entre ricos e pobres? Luta de classes. Tudo que a gente lida com diferente entre raças, religiões, todas as diferenças, nós temos feito guerras. Não interessa se o míssil que a gente lança em outras religiões não é um míssil como Israel lança. Se a gente não se explode como homem-bomba, como alguns grupos terroristas fazem. Nós temos vivido em guerra há muito tempo. Nós precisamos entender como Deus tem tentado nos pacificar. A própria reencarnação, nós somos espíritas, acreditamos na reencarnação, mas não entendemos como a reencarnação é um instrumento de pacificação. Vocês já pensaram na reencarnação como um instrumento de pacificação? Sabe como é que funciona? Vou dizer para vocês. Então eu nasci rico, homem e branco. Vamos supor, por um absurdo, que eu seja tão orgulhoso que eu acho que os ricos são melhores que os pobres, que os homens são melhores que as mulheres, que os brancos são melhores que os negros. Isso acontece? A vida, Deus vai me dar chances. Coloque-se no lugar dos seus empregados. Veja o quanto as mulheres sabem fazer coisas que os homens não sabem. Como nós homens podemos aprender. Vocês acham que homens podem aprender com as mulheres? Os brancos podem aprender com os negros? Os ricos podem aprender com os pobres? Mas é todo mundo que aceita esse convite? Não! Sabe o que a vida pode acabar tendo de fazer se a pessoa for muito orgulhosa? Imagine
um racista branco renascendo negro? Hein? Ele se olha no espelho, raça inferior. E um desses homens que tem, hoje é o fenômeno mais comum, um homem ou uma mulher se separa, o cara não aceita e mata, feminicídio. Alguém que cometeu opressão às mulheres, Deus deu chance dele se colocar no lugar delas e reconciliar os seus erros, mas não aceitou. Se ele renasce mulher, imagina o tilt que dá na cabeça dele. Imagina o terremoto. Imagina o terremoto que é para um judeu renascer palestino. Já imaginou? Para o brasileiro renascer argentino. Para o santista renascer corintiano. Não, aí é... Vamos pensar alguma coisa mais suave. A reencarnação não pode ser tão complicada. A verdade nos libertará, assim disse a Bíblia. Mas a verdade não é ponto de vista de um só. Só a mulher tem toda a verdade, só o homem, só o branco, só o negro. Não. Você precisa percorrer os diversos pontos de vista para entender essa verdade. É assim na justiça. O juiz pede várias testemunhas de um fato para poder saber a verdade e tomar uma decisão. Só um ponto de vista não dá a verdade. Por isso, nós precisamos, nas vidas sucessivas, percorrer diferentes posições. Mas se nós agora tivermos a humildade de falar, eu não sei tudo, quero aprender com o sexo oposto, quero aprender com a classe diferente, quero aprender com o torcedor de time de futebol diferente, com outras culturas, você expande agora, você cresce agora. A caridade, a fraternidade, não é coisa dos santos, é coisa dos lúcidos. Porque o que é a caridade? É fazer ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Você se coloca no lugar do outro, e o homem, quando se coloca no lugar da mulher, aprende um pouco das lições que uma mulher já aprendeu. E o rico com o pobre, e o branco com o negro, e o brasileiro com o japonês. Nós temos muito a aprender com o japonês. E eu digo para vocês, o japonês também tem muito para aprender com a gente. Mas para isso, precisa de humildade. É essa religião do cotidiano que Deus nos propõe para que a gente cresça. É por isso que a gente precisa aprender a religião de Deus, para ter discernimento nas religiões dos homens. Se a gente vem aqui e tem uma mensagem espiritual, a gente deve ficar ligado, deve ficar atento. Isso não é dúvida, não é feio, é a lucidez. Ficar o tempo todo pensando, ou porque só o que o palestrista falou está certo. Ah, eu vim aqui para frente, deve ser bom. É isso? Não. A gente precisa ficar lúcido. Isso aqui é que nem reunião do AA, gente. Entra numa reunião do AA, acha que quem está falando lá na frente é o bom é o médico, é o psicólogo. Não é não. Quem fala na frente de reunião do AA é um bêbado como os outros. É ou não é? Está na hora da gente aprender um pouco da religião de Deus. Foi isso que a gente propôs como exercício desse livro aqui. O que é esse livro? Conta uma história com qualquer romance escrita, só que a história é de pessoas de diferentes religiões que vão se integrando no trabalho da fraternidade e da caridade. Porque a caridade é propriedade de que religião? Todas. E em cada capítulo a gente pega uma parábola de Jesus e faz uma relação do capítulo da história com uma parábola de Jesus, para a gente treinar esse exercício de aprender com a vida, o que Deus está me ensinando com uma doença, com uma dificuldade, com uma solidão, com uma pobreza. Tudo isso tem um código, só que a gente precisa saber interpretar. Você interpretando as parábolas de Jesus, você aprende com as parábolas de Deus. Deus está em toda parte, Deus está em todo o tempo. Cabe a nós ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Quando você entende a finalidade, você para de brigar com a vida.
Olha o que eu acabei de falar. Veja se isso tem lógica. Quando nós entendermos a finalidade dos fatos, a gente vai parar de brigar com a vida. Precisamos demais dessa aceitação que Jesus nos ensinou a falar o quê? Seja feita a vossa vontade, não é nossa. Seja feita a vossa vontade, porque é Deus que sabe das coisas, a gente precisa fazer a nossa parte. Ajuda-te e o Senhor te ajudará. Mas basicamente, Deus entende muito mais do que é necessário, do que é bom para a gente. Obrigado, gente.